galerinha do 5º ano! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Regiane Oliveira e nesta aula nós ainda falaremos do campo e da cidade, mas com algo muito especial. Será que vocês se lembram ou assistiram uma aula anterior onde nós falávamos o quanto é importante a relação desses dois espaços para a sobrevivência de todos e que atualmente, principalmente hoje em dia, nós temos uma interdependência. O pessoal que mora na zona urbana não vive sem produtos do campo. E quem mora lá no campo, na zona rural, também necessita dos recursos desenvolvidos na zona urbana. Mas, o que nós temos que fazer? Nos aprofundar pensando em todas as transformações que ocorreram para que essa interdependência acontecesse. E para que nós possamos entender onde ela está presente. Alguns exemplos, é claro. Então, vamos começar. O título da nossa aula é Tecnologias que Transformam. Nesta aula, destacaremos como os avanços tecnológicos ocasionam mudanças nas relações de trabalho no campo e na cidade, assim como exploraremos algumas características desses avanços tecnológicos e a influência na transformação do trabalhador do campo e da cidade. Eu destaco, chamo a atenção para essas palavras. Nós falamos em avanços tecnológicos, Nós temos várias mudanças nas relações de trabalho entre as duas zonas, campo, zona rural e cidade. E uma coisa interessante destes avanços tecnológicos é a influência na transformação do trabalhador do campo e da cidade. Porque é lógico, se nós temos transformações nas formas de trabalho, nos meios em que se trabalha, nos recursos, de um modo geral, o trabalhador também precisa se adequar. E é isso que nós veremos um pouquinho, a partir de muita reflexão. Vem comigo! A habilidade para os meus amigos professores EF05, GE05. Vamos começar. Observe as imagens. Aponte as transformações da zona rural influenciadas pelos avanços tecnológicos da zona urbana que invadiu o campo. Nós veremos aqui, nós analisaremos imagens com foco em transformações. Na imagem que aparece para vocês, essa número 1, nós temos uma pessoa fazendo uma colheita, uma não, várias pessoas fazendo uma colheita de milho. Então, nós temos alguns trabalhadores ao fundo, uma plantação de milho, Podemos, assim, bem sutilmente ao fundo, um carro, uma colhedeira com um apoio de madeira. Nós temos, assim, uma forma bem diferente, um trabalho manual. Então, ficamos nisso com relação à colheita de milho. Vamos analisar mais uma imagem. Essa imagem número 2 já começa uma transformação. Percebam que estamos na mesma colheita de milho. Nós temos um carro aqui com uma colhedeira. Então, nós temos a plantação de milho, um artifício aqui da colhedeira, um carro puxado por animais. E, gente, apenas um trabalhador para coordenar esse maquinário. Então, nós já temos uma evolução que, no caso, um artifício tecnológico a mais, que foi esse que eu circulei, já substituiu alguns trabalhadores. Não é só isso, temos mais uma imagem. A imagem número 3, nós temos a mesma plantação de milho, mas olhem só, temos um carro, um caminhão, que colhe esse milho, fazendo a colheita com um trabalhador, que é apenas o pilota, digamos assim, o controla, e um outro caminhão recolhendo tudo isso.
né, o produto final. Então, nós temos apenas 2 trabalhadores para toda uma plantação de milho, fazendo o serviço de colheita, o trabalho de colheita, né? Isso nós estamos focando na agricultura. Vocês perceberam as transformações? Podemos dizer que essas transformações são, sim, avanços tecnológicos. E isso fez, por exemplo, com que aquele trabalhador que colhia à mão, muitos deles tiveram que aprender a manipular a máquina. Mas onde essa máquina é produzida para ir parar lá no campo? Essa aula eu vou deixar muitas reflexões para vocês compartilharem a respeito desse assunto. Anotem aí e vão pensando. Continuando. No campo, né, propriamente da agricultura, eu repito aqui nesse slide as 3 imagens que nós acabamos de analisar. E as questões reflexivas são: quais foram as mudanças nos equipamentos de trabalho? Vocês podem descrever conforme, né, vocês observarem na imagem, ou conforme eu descrevi sobre cada uma delas. Segundo, quais foram as mudanças necessárias ao trabalhador para acompanhar os avanços tecnológicos observados? Foi até uma questão que eu acabei de falar. Esse trabalhador que colhia à mão teve que aprender outras coisas para manipular esses maquinários novos. Né? Eu quero que vocês apontem isso, é interessante o registro disso, a partir de uma boa conversa. No campo, nós também temos a questão da pecuária, então lidamos agora com a criação de animais. Considerando a relação muito aproximada entre agricultura e pecuária no Brasil, essas atividades são estudadas juntas, geralmente ficando conhecidas como agropecuárias, atividades agropecuárias, ou seja, plantações e criações de animais. Na nossa primeira imagem, nós temos uma visão rural bem comum, uma pessoa ordenhando uma vaca, né, tirando lá o leitinho. Maravilhoso, hein? Quem não gosta de um leitinho? Olha só que é a mão, está sentado num banquinho e... Não, no banquinho não, está no próprio tonel do leite ali, ele está abastecendo, exatamente tirando o leite da vaca, certo? Vamos analisar a segunda imagem. Dá uma olhada que essa segunda imagem eu tenho uma pessoa também, um trabalhador apenas. Mas esse trabalhador... ele está ordenhando várias vacas ao mesmo tempo. Nós temos 2 fileiras com vacas, só que elas têm nas mamas, assim, várias mangueirinhas, e ele está, assim, colocando, manipulando as mangueiras. Quer dizer que o sistema está automatizado, precisa apenas de uma pessoa. Vamos reduzir essa frase para ligar um botão. E esse mesmo trabalhador consegue ordenhar mais de uma vaca ao mesmo tempo. Porque ele não põe a mão na vaca, ele tem um outro artefato ali, né? No caso, os aparelhos aqui que possibilitam essa tarefa de uma maneira rápida e bem maior e maior quantidade. Incrível, né? Vamos pensar, como é que a gente compara essa questão? A gente percebeu que também houve uma transformação. Está envolvido com tecnologia? E aí, de novo a pergunta, será que todo esse aparato que foi colocado ali para as novas ordenhas das vacas foi feito lá no campo? Ou foi feito na cidade? Vamos pensar. Com as mesmas imagens, vocês têm 2 reflexões. A primeira, quais foram as mudanças nos equipamentos de trabalho? Mesma questão que eu fiz com relação à agricultura. Na segunda questão, o nosso foco, mudanças necessárias ao trabalhador. Percebam que é a mesma reflexão, aliás, as mesmas, que eu falei com relação à agricultura, e aqui nós temos também. Então, é interessante que vocês observem e reflitam a respeito. Tivemos mudanças. Quais foram? Como foram?
Continuando. Tem uma dica de vocabulário aqui para a gente sempre aumentar o nosso repertório. Considerando a relação muito aproximada entre agricultura e pecuária no Brasil, essas atividades são estudadas juntas, geralmente ficando conhecidas como agropecuárias, atividades agropecuárias. É um recorte do que eu já havia falado anteriormente, para que vocês entendam a relação de quando usamos o termo agropecuária. Agora, transformações e nas cidades. Os avanços tecnológicos também trouxeram mudanças para a indústria. A forma de produção da indústria, por exemplo, também sofreu modificações na linha de produção. Vejam, nós temos uma imagem aqui, vou colocar número 1, e mostra uma linha de produção. Então, nós temos uma fileira, vamos dizer assim, de trabalhadores, produzindo cada uma etapa de uma determinada parte de um bloco de motor. Eu estou apontando para a escrivania, deixa eu trocar minha flecha de lugar, minha seta de lugar. Olha só, então, nós temos aqui, ó, na esteira, vários blocos de motor. Eu vou fazer pontinhos. E cada um dos trabalhadores fazem uma etapa, né, promovem uma etapa para essa construção, esse processamento na produção do motor. Aqui na ponta fica mais visível que está sendo construído. Agora nós tivemos um avanço. Então, nós temos mais uma imagem. Segunda imagem, nós também temos uma linha de produção relacionada a carro, só que nós temos carros inteiros, a fileira são aparentemente assim, né, carcaças de carros inteiros, e não tem trabalhador, gente, tem máquinas, tem braços mecânicos aqui, ó, automatizados, onde os carros também passam por uma esteira e cada parte ou cada máquina dessas, cada braço mecânico, promove uma etapa. Mas cadê as pessoas? E aí? E as pessoas? Essa eu deixo para vocês. E tem uma reflexão final, realmente dizendo que a linha de produção industrial é formada por várias etapas, realizadas por operários e máquinas. E aí nós temos a questão da modificação nessa produção ao longo dos anos. Na cidade, duas questões para vocês refletirem sobre essas imagens. As mesmas perguntas, olha só. Quais foram as modificações na linha de produção dos carros e as mudanças que tiveram que ser adotadas pelos trabalhadores desse setor? Lembrem-se que na segunda imagem a gente não vê nenhum operário. Será que as máquinas funcionam com fantasmas? Oh, não! Deixa o sobrenatural de lado e vamos pensar, alguém teve que produzir essas máquinas, programar essas máquinas, ficar atento a essa automatização. Ó, falei que essa aula é para vocês refletirem e reverem as imagens. Mas a nossa aula chega por aqui e nós temos o mural da nossa galerinha com a sugestão para vocês darem aprofundamento e continuidade nessas atividades, nesse assunto, né? O que aprendemos? Os avanços tecnológicos atingiram as práticas no campo e na cidade. As novas tecnologias trouxeram mudanças nas relações de trabalho no campo e na cidade, assim como na prática dos trabalhadores de diversas áreas. Nós não temos só uma aula sobre isso, teremos mais. A nossa telinha de avaliação, que é a sua participação direta, para que a gente produza materiais cada vez melhores para vocês. Espero que vocês vejam várias outras aulas. Muito obrigada e tchau, tchau!